Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 11, a palavra de Deus nos fala sobre a continuação daquilo que estava sendo falado no capítulo anterior, capítulo de número 10. No capítulo anterior, capítulo de número 10, a palavra de Deus nos falou que foi revelada uma palavra a Daniel, e essa palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E Daniel, ali por 3 semanas, esteve triste, orando e buscando ao Senhor, se humilhando diante do Senhor. E um ser celestial, depois, dessas 3 semanas, ele aparece ali a Daniel trazendo a resposta. E esse ser, no versículo 21, fala que ele iria declarar o que está registrado na escritura da verdade. E ele continua no capítulo 11, falando o que estava registrado nessa escritura da verdade. No versículo 1 em diante, no capítulo 11, a palavra de Deus nos diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Esse ser fala que havia se levantado para animar e fortalecer Dário. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Nesses versículos nós vemos a soberania de Deus em saber o que iria acontecer no futuro com ali um império medo-persa, que seria destruído, e como seria esses eventos. Depois viria o reinado ali da Grécia, Alexandre Grande, que é esse rei valente, que no versículo 3 fala que se levantará e que reinará com grande domínio. Foi um grande rei que teve um grande domínio, mas estando ele em pé, no versículo 4, a palavra de Deus nos diz que o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Quando Alexandre o Grande morreu, ele teve ali o seu reinado dividido para os 4 generais que ele tinha ali no seu reinado, e o seu reinado foi dividido entre esses 4 generais, que aqui na palavra de Deus são representados pelos 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Aí depois o seu reinado ele foi arrancado e passou para outros povos. E no versículo 5, a palavra de Deus continua falando que será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela um se levantará em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Aqui nós temos uma continuação dessa escritura da verdade, que fala dos eventos futuros que iriam acontecer depois ali da queda do Império da Grécia. Se levantaria outros reis, haveria outras guerras, e no decorrer desses versículos a palavra de Deus nos fala sobre esses conflitos, que muitos deles já aconteceram. No final desse capítulo, a palavra de Deus nos fala, ali no versículo 35, que alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Esses entendidos são os entendidos que o versículo 33 nos fala, que serão entendidos entre o povo, que ensinarão a muitos. Serão homens e mulheres de Deus que ensinarão a muitos, servos e servas do Senhor, mas eles serão mortos, serão perseguidos, e isso até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado.
E aí no versículo 36 a palavra de Deus nos fala. E este rei, né, falando de um rei que se levantará, este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. E aqui nós vemos, né, a palavra de Deus nos falando sobre o anticristo, né? Falando sobre esse grande rei que se levantará e não terá respeito ao Deus de seus pais. Aqui a palavra de Deus nos revela que ele será um homem ali, que virá ali, né, do povo de Israel. Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, né? Ele agirá com o auxílio de Satanás, com o auxílio do inimigo de nossas almas. Ele agirá, se engrandecerá, mas será somente por um espaço de tempo, né? A palavra de Deus garante que esse rei será destruído, e nós vemos isso no versículo 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Louvado seja o nome do Senhor. A grande tribulação, né, o momento em que o anticristo reinará sobre a terra, será somente de 7 anos esse período. Será um breve período de tempo. Após esses 7 anos, ele será lançado no lago de fogo, Satanás será preso, e durante 1000 anos, Cristo estabelecerá o seu reinado aqui na terra. Ao final desse reinado, o Senhor Jesus, né, irá batalhar ali contra todos aqueles que se levantarem, né, no final desses 1000 anos. Satanás será solto, sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Essas nações se levantarão ali contra Jerusalém, contra o povo de Deus, e o Senhor Jesus irá destruir todas essas nações, todos esses povos, todas essas pessoas que se levantarem ali contra o povo de Deus. E Satanás ali finalmente será lançado no lago de fogo, aonde já estarão queimando o anticristo e o falso profeta, que será alguém que auxiliará o anticristo nessa obra maligna que irá acontecer no final dos tempos. E ali, né, depois que Satanás será lançado no lago de fogo, será destruído, haverá o juízo final, né, o juízo do grande trono branco, e após tudo isso, né, haverá ali o novo céu, a nova terra, alegria eterna entre o povo de Deus, né, Deus habitando entre o seu povo para toda a eternidade. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos meditar nessas palavras, nessas promessas, na revelação que o Senhor Deus nos dá através da sua palavra sobre os eventos futuros, sobre as coisas que ainda hão de acontecer, pois Ele é soberano, Ele está acima de todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nessa palavra, nas promessas do Senhor, e sermos fiéis até o fim, para que possamos receber a coroa que nos está reservada. Guarde essa palavra no seu coração e assim tenha uma excelente segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.